Nós temos uma tendência perigosa de fabricar deuses que se pareçam conosco. Ao longo dos séculos, a cultura e a arte moldaram uma imagem de Jesus que é, no mínimo, conveniente, um mestre de etiqueta moral ou um terapeuta motivacional. Mas, como alertou C.S. Lewis, essa neutralidade é uma armadilha lógica. Ou esse homem era e é o Filho de Deus, ou então um louco. Mas não venha com a ideia de que ele é apenas um grande mestre moral. O Cristo da Bíblia não aceita o cargo de professor de ética. Ele exige o trono da existência. E talvez seja exatamente isso que mais incomoda o coração humano. Um Cristo que não pode ser reduzido sem confrontar nossa autonomia. O século XX tentou reduzir a figura de Cristo ao campo da mente. Sigmund Freud enxergou em Jesus uma projeção, um pai humano ideal, criado pela nossa insegurança infantil para nos proteger de um universo hostil. Para a psicanálise freudiana, Cristo seria um sintoma da nossa carência. Mas essa visão, embora identifique nossa sede por um pai carnal, erra o alvo ao ignorar que a sede não prova que a água é um mito. Ela prova que a água existe. Enquanto Freud via Jesus como uma ilusão ou fantasia, Carl Jung enxergava em Cristo o arquétipo do self, o símbolo máximo da totalidade humana. Para Jung, Cristo era acertado como símbolo, mas equivocado como história. O mundo prefere um Cristo simbólico que habite o inconsciente, porque um Cristo histórico que habita o mundo real exige obediência e não apenas interpretação. Como disse o teólogo Blaise Pascal, o erro dessas visões é tentar conhecer o sentido da vida sem passar pelo mediador. Conhecemos Deus somente por meio de Jesus Cristo. Mas o embate em torno de Cristo não permaneceu apenas na psicologia. Ele avançou para a própria filosofia. Na filosofia, o embate é ainda mais visceral. Friedrich Nietzsche lançou seu martelo contra o cristianismo, afirmando que houve apenas um cristão, e ele morreu na cruz. Nietzsche estava certo em sua crítica à hipocrisia institucional, mas equivocado ao pensar que o fracasso dos seguidores anulava a vitória do mestre. Ele via em Cristo uma figura autêntica, mas frágil. Já Søren Kierkegaard entendeu o que Nietzsche ignorou. Cristo é o paradoxo absoluto. Ele é o Deus que entra no tempo e desintegra nossas certezas racionais. Para Kierkegaard, Cristo não é um objeto de estudo, mas um convite ao salto da fé. Ele incomoda porque não cabe nos sistemas de Immanuel Kant, que tentou reduzir Jesus a um ideal moral perfeito, dentro dos limites da razão. O Cristo bíblico transborda a razão. Ele vira mesas, confronta o orgulho e, como disse Hernandes Dias Lopes, não veio para ser um exemplo para a nossa moralidade, mas um salvador para a nossa miséria. E mesmo fora da filosofia e da religião, a pergunta sobre Deus continuou emergindo. Muitos pensam que a ciência afasta o homem de Deus, mas os maiores gênios da história viram o oposto. Isaac Newton afirmava que o sistema solar não poderia ter surgido sem o design de um ser inteligente. Na física moderna, Max Planck, o pai da física quântica, declarou que a matéria não existe por si mesma, mas apenas em virtude de uma força que traz as partículas a vibrar. Para Planck, por trás dessa força, existe uma mente consciente e inteligente. Até Albert Einstein, embora não professasse a fé cristã ortodoxa, admitiu que a harmonia das leis naturais revela uma inteligência tão superior que todo o pensamento humano é uma reflexão insignificante. A ciência não nega o autor. Ela descreve a complexidade da sua caligrafia. Ainda assim, mesmo diante dessas evidências, o homem continua tentando adaptar Cristo para que ele caiba dentro dos próprios sistemas. As religiões mais numerosas do mundo não ignoram Jesus, mas tentam diminuí-lo para que ele caiba em seus sistemas. O Islã o respeita como um grande profeta, Isa, mas nega sua divindade e sua morte na cruz. O budismo pode vê-lo como um bodhisattva, um ser iluminado e compassivo.
O hinduísmo pode aceitá-lo como um dos muitos avatares de Deus. Todas elas dão a Jesus um lugar de honra, mas nenhuma lhe dá o lugar de Senhor. Todas preservam partes de Cristo, desde que ele não reivindique exclusividade. O mundo religioso aceita um Jesus que ensina, mas rejeita o Jesus que salva e governa. Como disse Hernandes Dias Lopes, ele não é apenas um exemplo a ser seguido, mas um salvador a ser recebido. Mas o problema vai ainda mais fundo. Mesmo aqueles que admiram a ética de Jesus, frequentemente rejeitam sua identidade. Muitos filósofos, como Léo Tolstói e Albert Camus, admiraram a ética de Jesus, mas rejeitaram sua divindade. Queriam o Sermão do Monte, mas não o trono de glória. Contudo, um Jesus que é apenas um exemplo não tem poder para transformar a natureza humana. A.W. Tozer foi cirúrgico ao dizer que ele não veio para melhorar nossa velha natureza, mas para substituí-la. O mundo olha para a cruz e vê um erro ou um símbolo de sofrimento. Mas o cristianismo bíblico vê o que John Stott chamou de substituição. Não é um homem bom morrendo por uma causa. É o Criador morrendo pela criatura. É por isso que Leonard Ravenhill afirmava que Cristo não veio tornar homens maus em bons, mas mortos em vivos. Se Jesus fosse apenas o mestre ético que Sartre ou Camus respeitavam, ele seria apenas mais um túmulo na história. Mas se ele é quem diz ser, então a afirmação de Paul Washer é a única conclusão lógica. Ele não é um complemento à sua vida, ele é a própria vida. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Hebreus 13:8. Se algo mudou na sua fé, não foi ele. Talvez o problema seja que você continua vivendo sem incluí-lo no que decide. Como disse John Piper, Deus é mais glorificado em nós quando estamos satisfeitos nele. Mas essa satisfação exige a morte do nosso eu. As vozes de Einstein, Planck, Nietzsche e Freud silenciam diante da pergunta eterna: e vós, quem dizeis que eu sou? Ignorar a resposta real não é apenas um erro de pensamento. Como disse Pascal, é um suicídio existencial. O Cristo da Bíblia sobrevive a todas as tentativas de redução. Ele não é o ídolo passivo da religião, nem o arquétipo místico da psicologia, nem o ideal ético da filosofia. Ele é o Senhor que satisfaz o coração humano de uma forma que, como diz John Piper, manifesta sua glória através da nossa alegria nele. Se o Cristo que você conhece nunca confrontou sua psique, nunca desafiou sua lógica e nunca exigiu sua morte para que você pudesse viver, você ainda não encontrou o Cristo das Escrituras. Porque toda tentativa humana de explicar Jesus termina diante do mesmo problema: o túmulo vazio. Você pode reduzir Cristo a símbolo, arquétipo, mestre moral ou figura histórica. Mas nenhuma dessas definições conseguiu mantê-lo morto. E então, depois de 2000 anos de debates, filosofias e religiões, a voz que continua ecoando acima de todas as outras é a do próprio Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Não é uma sugestão. Não é uma metáfora. É uma reivindicação absoluta. No fim, as vozes de Freud, Nietzsche, Kant e Jung silenciam-se diante da pergunta que ecoa há 2000 anos. E vós, quem dizeis que eu sou? É hora de parar de seguir uma ideia e começar a seguir a pessoa. Agora eu quero te perguntar: quem é Jesus para você? Responda nos comentários. Que Deus te abençoe grandiosamente.